Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Nós reconhecemos, Senhor, que estamos aqui reconciliados com Deus, não tendo nenhuma condenação contra nós, sendo que toda a cédula de dívida foi rasgada, Senhor. Estamos aqui pelos méritos do Teu Filho bendito, Senhor. E é em memória dele que nos reunimos aqui nesta manhã e estendemos nossos louvores, nossa gratidão, nossa adoração. Bendito sejas Tu, Senhor. Ó Senhor, que Tu recebas um aroma suave deste local, Senhor. Que Tu tenhas prazer neste reunir. Que Tu tenhas, Senhor, Teus direitos de Senhor, a Tua glória reconhecidas aqui entre nós. Ó Senhor, que nosso louvor seja agradável a Ti. Abençoa-nos, Senhor, mantenha-nos nesse espírito, com os olhos espirituais abertos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 a 19. Versículos 12 a 19. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amém. Se você for ler os versículos que antecedem, a primeira parte deste capítulo aqui, versículos de 1 a 11, você vai perceber muito rapidamente que Pedro está convocando os crentes para que esses certifiquem-se de que realmente são eleitos, são chamados do Senhor, se realmente são salvos. No versículo 10 a gente lê assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. E o texto nos deixa muito claro que a maneira de nós confirmarmos a nossa vocação e eleição é permanecendo firmes no Senhor e avançando, versículos 5 a 7, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor. Então, é o avanço nessas coisas, é o progresso nessas coisas que vão certificar a genuinidade da nossa fé, e confirmar a realidade da nossa conversão. Então, se essas coisas estão em nós e estão crescendo em nós, então nós, de acordo com o versículo 8, não seremos infrutíferos. De acordo com o versículo 10, nós não tropeçaremos. E de acordo com o versículo 11, nos será suprida, amplamente suprida, a entrada no reino eterno de Cristo. Aí nós chegamos no versículo 12, que é o que nós lemos aqui. E dos versículos 12 ao 15, há uma espécie de antessala para os argumentos que nós vamos considerar ali nos versículos 16 em diante.
E nessa antessala nós temos o contexto da exortação, do que o apóstolo está colocando para nós. Então nós vamos fazer 4 destaques rápidos aqui, só para a gente pegar esse contexto dos versículos 12 a 15, tá? Que dizem ali, né, por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Então no versículo 12, nós vemos que o apóstolo Pedro está se dirigindo a crentes, a pessoas que já foram confirmadas, que já receberam a palavra, não é? Como a maioria dos irmãos que estão aqui hoje, né? Irmãos já confirmados na verdade. Então essa carta não é uma carta para iniciantes, né? Não é uma carta evangelística, digamos assim, mas é para esses que já estão com Cristo. O segundo ponto, no versículo 14, é que nós vemos que a proximidade da partida há uma proximidade para a partida de Pedro. Ele deixa muito claro, né, que o Senhor está pronto para recolhê-lo. Então há essa consciência muito clara no que ele está escrevendo, né? Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ou seja, a sua morte está próxima, o Senhor já lhe revelou que não lhe sobram muitos dias de vida, e isso tem 2 implicações muito claras e muito confortadoras para nós. A primeira é que quando nós morremos, nós vamos estar com o Senhor. E as palavras que Pedro utiliza aqui, né, deixar meu tabernáculo, né, essa ideia de deixar uma tenda ou de tirar um manto, né, é exatamente o que a morte significa para os crentes. Então nós todos devemos ter coragem, devemos ter confiança, à medida que essa tenda, né, esse tabernáculo envelhece, nós não estamos apodrecendo com ela. Segundo aqui, ainda sobre essa questão da morte, é que a morte de um crente jamais é algo acidental para o Senhor. Em João 21, lá, quando o Senhor tem aquele tempo a sós com Pedro, ele deixa claro, né, ou pelo menos indica o tipo de morte que Pedro teria, e aqui isso está se cumprindo. E nós sabemos, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que quando Pedro estava na cadeia, o Senhor mandou um anjo para tirá-lo. Então o Senhor teria poder para fazer a mesma coisa aqui. Mas o Senhor já mostrou para ele que a morte está planejada, está se aproximando, dessa vez não terá anjo para abrir porta de cadeia, não haverá uma intervenção, de fato o tempo dele chegou. Então, por mais trágica que pareça a morte de um crente para nós, ela nunca é para o Senhor, né? Ela sempre está no controle do Senhor. Por que o Senhor revelou para Pedro que esse tempo estava chegando? Porque isso está no controle do Senhor, é o Senhor que controla essas coisas. E nós sabemos também, né, em contrapartida, que a morte do nosso Senhor Jesus cai na mesma categoria. Ele não foi vítima, não é? Ele não cometeu suicídio, ele estava passando ali por algo planejado pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Então nós também sabemos disso. Em terceiro lugar, aqui dos versículos 12 a 15, é que nós vemos daí essa necessidade por lembretes que ele coloca. E a pergunta é, se o Senhor revelasse para você que o seu tempo está chegando ao fim, se o Senhor comunicasse para você que não lhe sobram muitos dias para a sua vida, e deixasse claro que você está deixando o seu tabernáculo, o que você faria? Bom, eu não sei, mas nós sabemos o que Pedro faria. Pedro deixa muito claro, né? Versículo 13, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Então Pedro está convencido de que se ele puder manter diante dos seus irmãos a grandeza das obras e das promessas de Cristo bem viva na memória desses irmãos, então eles vão ser despertados e vão ser avivados na esperança daquelas promessas. E como resultado, eles vão reunir toda a sua diligência, não é? E vão crescer na piedade, e vão avançar nas qualidades de Cristo, e assim então confirmar que foram chamados e eleitos. E o que isso significa para nós? Isso significa que mesmo nós que conhecemos a verdade, e nós estamos confirmados nessa verdade, nós também precisamos de lembretes repetidos, não é isso? Precisamos ser lembrados constantemente, sempre, para que haja essa disposição em nós de acrescentar à nossa fé virtude e conhecimento e perseverança e piedade, fraternidade e amor. E aqui nós tocamos, meus amados irmãos, numa importante realidade da mesa do Senhor. Porque nós sabemos que ela ocupa um lugar central na vida da Assembleia e que ela também pode ser definida
como um exercício de lembrança, não é? Fazer isso em memória de mim. Então, quando nós vemos Pedro afirmando que ele já sabe que seus dias serão poucos e que ele se dedicará a despertar os irmãos com lembranças, nós precisamos estar convencidos da importância que os lembretes têm na nossa vida, né? Os lembretes têm na vida daqueles que são confirmados, e chegar diante desta mesa com máxima sensibilidade para fazer isso em memória de mim. Amém. Memória de mim. E mais um pontinho aqui, nesse contexto, né? Há uma vontade que Pedro expressa, uma espécie de testamento que ele deixa, né? Mas relembrando, primeiro, Pedro está escrevendo para irmão já confirmado na fé. Segundo, ele já foi avisado pelo Senhor que seu tempo está chegando ao fim, que sua morte está se avizinhando. Em terceiro, então, ele se entrega para essa necessidade dos irmãos a terem lembretes repetidos, né? E relembrando das gloriosas verdades da palavra de Deus e das suas muito grandes e preciosas promessas, para que os irmãos continuem progredindo na fé, porque dessa forma, como nós lemos lá no versículo 11, lhe seria amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que um ponto fundamental desse exercício de lembranças, de lembretes, é a mesa do Senhor. O quarto ponto é esse terceiro raciocínio, só que um pouquinho mais avançado, digamos assim. Porque uma vez que Pedro considera apropriado dedicar o resto dos seus dias para garantir que os irmãos não vão se esquecer de nada, né? Ele se dedica para esse, vamos colocar entre aspas aqui, ministério de recordar. Ele resolve deixar uma carta que vai continuar lembrando a igreja dessas coisas até o retorno de Jesus. No versículo 15, diz assim: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Parece que, quando nós lemos essas palavras, a gente pode concluir que se há razão para um crente escrever um testamento, né, para deixar algo para que seja lido depois que ele parta, deveria ser mais ou menos com essa intenção, né, para garantir que aquilo que esse crente acumulou e aprendeu do Senhor será posto para o uso de Cristo depois da sua partida, né? E Pedro resolve deixar aqui algo para os seus irmãos na fé, que ajude esses irmãos a continuar lembrando. Parece que nós ouvimos, né, aquelas palavras dele lá na porta do templo de Jerusalém, quando ele encontra aquele aleijado e diz: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Como se ele dissesse: não vou deixar prata, não vou deixar ouro, não vou deixar propriedade, mas o que tenho eu vou deixar. Estamos aqui 2000 anos depois bebendo dessas riquezas. Que glorioso, né? Então nós entendemos esses 4 aspectos aqui do contexto. E aí a gente pode ir para o versículo 16 para algumas considerações importantes, né? No versículo 16, o apóstolo vai nos lembrar por que esse apelo dele, ou porque esse lembrete dele pesa tanto e deveria ter tanto valor para nós também. Versículo 16: porque nós não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Em outras palavras, a razão do meu lembrete ser tão importante sobre essas grandes e preciosas promessas de Deus, né, e a joia desse baú de promessas, né, a coroa de todas as promessas do Senhor, qual que é? A sua vinda. Né? Todas as promessas que nós podemos ter do Senhor servem para nos sustentar, nos encorajar e nos manter até que Ele venha. Então, ele olha para essa vinda do Senhor como a rainha das promessas, digamos assim, né? Aquela que resume todas as promessas. E ele fala assim, né, que a razão então dele fazer esse lembrete sobre essas grandes e preciosas promessas, né, resumidas aqui na segunda vinda, a razão das palavras dele serem tão pesadas é porque elas não estão baseadas no mito, elas não estão baseadas numa fábula, elas não estão baseadas na história da carochinha, mas num testemunho ocular da majestade de Cristo.
Nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos isso. E aí a gente tem 3 observações rápidas aqui, irmãos, que o nosso tempo passa rápido. A primeira é que quando a gente lê a vinda do Senhor aqui, o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar convencidos de que isso é da segunda vinda. Tanto no termo lá na língua original, como a maneira como essa palavra aparece depois na mesma epístola, no capítulo 3, versículo 4 e 12, sempre falando da segunda vinda. Então, a vinda que está sendo mencionada aqui é a segunda vinda, e não é a primeira. Tá? Segundo, esse poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, com certeza eram parte dos ensinamentos de Pedro para esses irmãos. Por quê? Porque ele diz ali que não nos demos a conhecer, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor. Ou seja, já demos a conhecer para vocês, já ensinamos para vocês isso. Então, a segunda vinda do Senhor estava ali como um ponto essencial dos ensinamentos dos apóstolos para aqueles primeiros cristãos. No versículo 16, ele deixa claro, né? já deu a conhecer que Cristo tem todo o poder, tem toda a autoridade e ele está voltando. E uma das marcas, né, dessa fé evangélica, no sentido de evangelho, fé bíblica, é que nós consideramos seriamente e alegremente esse retorno pessoal e visível de Jesus Cristo. Ou seja, o arrebatamento é um ponto central da nossa fé e é nessa confiança que deve estar o nosso coração. E na mesa do Senhor, meus irmãos, esse também é um outro ponto muito importante. Porque nós temos, não somente na mesa do Senhor, a importância de recordar, mas também na mesa do Senhor somos convidados a reavivar a expectativa pela volta do Senhor. Lá em Lucas 22, quando o Senhor está ali adentrando naquela última ceia com seus discípulos, no versículo 15 ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Quando você lê os comentaristas, né, bíblicos, os estudiosos, eles vão, na grande maioria, convergir no entendimento de que essa expectativa ardente do Senhor de participar daquela ceia contraria o entendimento, talvez assim, natural que a gente possa ter. A gente pode olhar ali para aquela última ceia como se fosse um ambiente assim, é o começo do fim. Chegou a última etapa. Mas na verdade era o começo do começo. Tudo, né, culminava ali. Aquela ceia, o estabelecimento dessa nova aliança no seu sangue, era a inauguração da eternidade, digamos assim. O Senhor estava ali para cumprir, de modo figurativo, no primeiro momento, o propósito máximo da sua vinda, do seu ministério. Então havia essa ardente expectativa para chegar nesse ápice e mostrar, olha, é por isso que eu vim, que está a aliança, a nova aliança no meu sangue. Mas também é uma outra coisa que o Senhor diz aqui no versículo 16, né, de Lucas 22. Por isso vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui está a expectativa futura. E não é incrível, meus irmãos, que enquanto nós, como convidados do Senhor para essa mesa e participamos dessa mesa, olharmos para esse texto e entendermos que não há nos céus, nesse momento, algo semelhante? Não há uma mesa do Senhor acontecendo nos céus. O Senhor deixa claro, eu não vou comer mais dessa mesa até que ela se cumpra no reino de Deus. Então parou. Lá não está acontecendo aqui. E aqui está acontecendo como um preview de algo que vai culminar. E se o Senhor chegou para aquela última ceia com uma ardente expectativa, os irmãos podem imaginar o coração do nosso Senhor enquanto Ele aguarda para ter a boda do Cordeiro? Quando nós abrimos Apocalipse 19, nós temos um rápido relance do que é a expectativa, do que está acontecendo em torno dessa boda do Cordeiro. Quero que os irmãos abram lá, queria destacar rapidamente alguns versículos aqui para os irmãos, só para nós pegarmos capturarmos um pouco desse ambiente de expectativa que está
diante de nós. Apocalipse 19, leiam comigo. Vamos ler aqui alguns versículos, versículo 1. E a gente vai lendo juntos aqui. Diz assim, Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus caminhos. Venham para o versículo 3. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, de novo, irmãos, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Eu não vou comer mais essa Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. É isso que ele está esperando. É isso que nós estamos esperando. Então há aqui, muito claramente, voltando para o nosso texto, ele está dizendo: olha, a segunda vinda de Cristo não está amparada numa fábula engenhosamente inventada, não é um mito. Eu mesmo fui testemunha ocular da majestade de Cristo, não é? E aí nos versículos 17 e 18, nós voltamos lá para 2 Pedro 1, tá? Pedro vai nos contar qual que é o evento histórico que deu para ele essa confiança tão grande no poder de Cristo e na glória da sua vinda. E ele vai falar que essa experiência foi aquela experiência que ele teve com Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. Os irmãos conhecem, né? Isso é contado nos 3 evangelhos, né? Mateus 17 é um deles. E você deve lembrar lá no relato do evangelho que quando eles sobem no Monte Tabor, né, para orar com Jesus, como o Senhor ali foi transfigurado diante deles, com um brilho, com glória, e uma nuvem os cobriu, e onde eles estavam ali veio aquela voz de Deus dando testemunho acerca do seu Filho. Versículo 17 aqui de 2 Pedro 1 diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz, quando vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós estávamos lá. Nós ouvimos aquela voz com os nossos próprios ouvidos. Nós vimos a glória. Por isso é que nós sabemos com que poder e glória ele voltará. E a experiência de testemunhar com os próprios olhos a transfiguração de Jesus foi uma espécie de preview, né, da glória da segunda vinda. Então Pedro poderia ter contado como ele viu Cristo, por exemplo, depois da ressurreição. Deve ter sido algo tremendo, né? Ver o Senhor com as chagas nas mãos, ressurreto, né? Ele poderia ter contado como ele viu o Senhor sendo assunto aos céus, também, que deve ter sido uma coisa incrível de se testemunhar. Tudo isso ele testemunhou. Mas nenhum desses eventos Jesus apareceu em sua majestade, né? Como diz o versículo 16. E é essa majestade, lá do Monte da Transfiguração, que revela a grandeza, a glória, o esplendor da segunda vinda do Senhor. E é isso que Pedro quer nos lembrar. Então note que no versículo 4 lá, Pedro fala das suas grandes e preciosas promessas, né? Magníficas promessas. Mas depois de 30 anos de ter caminhado com o Senhor, é a revelação da majestade de Jesus no Monte da Transfiguração que enche o coração desse
apóstolo, com maravilhamento, com esperança. E ele quer mais do que tudo compartilhar essa esperança, a esperança daquela visão com seus irmãos, antes que ele morra. E aí no versículo 19, nós vemos que Pedro enfatiza novamente que a palavra sobre a segunda vinda de Cristo é certa, e assim então ele vai nos convocar para atentarmos para essa esperança até o fim. Versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Por que ele está dizendo palavra profética? Porque a segunda vinda do Senhor foi profetizada pelos profetas. Se você conhece o Antigo Testamento, ela é mencionada em Isaías, em Malaquias. Há tantos profetas que falam dessa segunda vinda. Então é uma palavra profética, mas ela foi confirmada. Já está confirmada essa palavra. Por quê? Por causa do Monte da Transfiguração. Nós já vimos essa glória lá. Nós sabemos que ela é verdadeira. Nós somos testemunhas oculares daquela majestade. É assim que ele voltará. E assim, nós entramos aqui nessa figura, né, que ele utiliza, né, para fortalecer essa admoestação dos versículos 12 a 15, onde fica claro que os crentes devem ser lembrados, né, repetidamente das preciosas e grandes promessas do Senhor. E aí nós temos que prestar atenção a essa palavra profética, e aí vem essa figura aqui, né, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Irmãos, é noite, não é? O mundo está coberto por trevas do pecado. Nós estamos neste mundo tenebroso. E todos que habitam essa era de trevas, digamos assim, têm o perigo de tropeçar no pecado, têm o perigo de se distrair das promessas do Senhor e correr para as promessas falsas do pecado de satisfação imediata, de se distraírem, de se perderem, de deixarem para trás aquela alegria do perdão de pecado, dos nossos pecados no passado. E nós podemos nos perder e divagar e ser levados pela correnteza e... como é perigoso! Mas a esperança da segunda vinda do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés. É uma luz para o nosso caminho nesse mundo em trevas. Em 1 João nós lemos assim, porque nós havemos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo o que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Então essa promessa tem um efeito purificador, porque quem tem a esperança da vinda do Senhor diante de si se purifica agora, em visão dessas coisas. E qual que é então essa esperança que nos mantém no caminho de luz? E aí ele vai dizer que é o dia clareando do lado de fora e a estrela da alva do lado de dentro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça onde? Em vosso coração. Então vejam, queridos, que neste mundo tenebroso, quando ele vier em glória, vai ter um grande clarão. Vai ter luz. As coisas vão se iluminar. E quando isso acontecer, nós vamos conhecer a brilhante estrela da manhã. E ela vai reluzir sobre nós. E essa luz vai brilhar em todo mundo e ela vai brilhar em nossos corações. E quando isso acontecer, vai haver uma reação, que eu não sei explicar, irmãos, mas em Romanos nós lemos que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. E aí nós lemos lá em Colossenses 3 que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então nós temos uma vida escondida. Quando esse clarão de glória brilhar com a sua vinda, nós seremos revelados. A nossa vida não será mais escondida, e nós seremos revelados com Ele também em glória. Irmãos, eu tenho a impressão que nós estamos lendo aqui, é que quando esse clarão brilhar, vai sair um clarão de dentro de nós também, e vai vir luz de fora e luz de dentro, e vai ser algo que
nós não sabemos explicar. Vai ser algo maravilhoso, glorioso, tremendo. Lá em Mateus 13, a gente lê assim, 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vejam como que essas verdades todas, irmãos, nos ajudam a compreender aquela exortação de 1 Coríntios 11. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, a parte de lembrança. Lembre, fazei isso em memória de mim. Anuncie, traz à memória a morte do Senhor, anuncia a morte do Senhor. Mas, tem uma vírgula aqui, até que Ele venha. Então tem que ter uma expectativa maravilhosa aqui também. Então nós fazemos isso em memória do Senhor, mas lembrando que Ele está aguardando por nós, para as bodas do Cordeiro. E nós estamos aqui para trazer às nossas mentes e corações a lembrança desta promessa. E participamos da mente do Senhor, da mesa do Senhor, com esse coração. Então nós comemos o pão e bebemos o cálice. E nós fazemos isso olhando para trás, digamos assim. E lembrando do que o Senhor fez, anunciando a sua morte. Mas nós também fazemos isso olhando para frente. Com os olhos fixos na coroa, daquilo que eu disse que é a coroa, né, de todas as promessas, muito grandes e preciosas do Senhor. A sua segunda vinda. Até que Ele venha. Só até que Ele venha, irmãos. E a vinda dele está próxima. Daqui a pouquinho nós vamos sair dessa realidade e ir para a realidade plena. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por Tua palavra. Ô Senhor, que nós possamos, Senhor, entender a importância desses lembretes, dessas recordações. E nós estamos aqui, Senhor, para trazer à nossa mente, para evocar, Senhor, as nossas lembranças de Ti. Ah, Senhor, que essas verdades não se embotem, não se empoerem, não se desbotem dentro da nossa mente e coração, Senhor, mas que estejam vivas para nós, Senhor. Oh, Senhor, traz essas lembranças de maneira viva, nova, inédita, fresca nessa manhã, Senhor. Oh, que nós possamos, Senhor, ter esse cordeiro como recentemente imolado diante de nós. Paizinho, e também aviva a esperança do que está diante de nós, Senhor. Pai, nós não reconhecemos claramente quem somos em Ti, mas nos ajuda, Senhor, a lembrar que enquanto peregrinamos nesse deserto, nós temos uma estrela diante de nós, a estrela nascente da manhã. Pai, nos ajuda, Senhor, a termos essa expectativa e vivermos essa realidade de que quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. De maneira, Senhor, que nós não participemos dessa mesa de modo indigno para a nossa própria condenação. Pai, nos ajuda, Senhor, para que haja frescor aqui nessa manhã. Haja, Senhor, um olhar bem claro para o passado e bem claro para o futuro. Oh, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor.